Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Maicon e vamos conversar nesses próximos minutos sobre a disciplina Planejamento Estratégico Governamental. De início, eu gostaria de apresentar o que é a disciplina, de como ela pode ser aproveitada como fruto de um debate que já vem sendo discutido com os senhores nas primeiras disciplinas. Bem, temos como objetivo nessa disciplina o quê? Identificar conceitos e instrumentos de análise básicos de planejamento estratégico. Para quê? Para que o aluno compreenda os processos de planejamento governamental e possa aplicar nas suas atividades. Então, a disciplina trata de uma questão de como eu posso pegar o planejamento, uma ferramenta que é o planejamento, enquanto uma metodologia de criar estratégia e fazer com que, de fato, o planejamento ajude o gestor na sua atuação de ação pública, na sua ação de desenvolvimento da sua localidade, como ele possa proporcionar o desenvolvimento de sua localidade. Então, a disciplina, ela trata do planejamento enquanto metodologia de criação de caminhos alternativos, de caminhos que propiciem o desenvolvimento das ações do governo, baseada sobretudo no atendimento das necessidades diagnosticadas, das demandas da nossa sociedade. Para que a gente possa fazer esse debate, é preciso entender a disciplina, ela vai estar dividida em 4 unidades, né? Aí a primeira unidade, ela trabalha com conteúdos introdutórios ao planejamento estratégico governamental. Ela parte da discussão, basicamente, apoiada pelo economista Carlos Malthus, que trabalha a discussão mais específica do planejamento voltado para as questões do Estado. Já na segunda unidade, nós vamos tratar do planejamento estratégico governamental. Então, temos a unidade 1 e a unidade 2, que são, de um ponto de vista mais teórico, um plano de fundo para que a gente possa partir para a unidade 3 e para a unidade 4 e possam ser desenvolvidas essas unidades que são unidades mais aplicadas, que são unidades de diagnóstico mesmo de situações na unidade 3, como identificar as situações problema, como descrevê-la, como identificar os objetivos. Já na unidade 4, trata do planejamento a partir dessas situações problemas. Na unidade 3, você vai aprender a diagnosticar essas situações problemas. Já na segunda, na unidade 4, você vai planejar especificamente, você vai planejar de como realizar as atividades para resolver tal problema. Na unidade 1, nós temos os conteúdos introdutórios ao planejamento governamental. Ele especificamente vai examinar o contexto sociopolítico brasileiro, né, onde você deve estar inserido, onde o planejamento estratégico governamental também vai estar inserido. Esse contexto tem como característica o quê? O desenvolvimento daquilo que a gente chama de estado necessário e o contexto da disciplina de administração pública. Então, são esses dois conceitos que a gente vai estar analisando historicamente, né? E nessa unidade você também trabalha um pouco mais de como vem sendo desenvolvidas as questões de enfrentamento pelo governo das demandas sociais, como o governo está agindo para atender às demandas sociais. Que ferramentas foram utilizadas, que modelos de planejamento foram utilizados nesse debate ao decorrer da história, como é que foi evoluindo essa questão do planejamento no Brasil e no mundo. Especialmente ela descreve esses modelos, tanto no Brasil, né, como no mundo, já dito, os modelos que deram certo, que tiveram maior repercussão, um maior impacto na sociedade, e debate também um pouco da questão do Estado ditatorial, que você saindo do Estado ditatorial e entrando no Estado neoliberal, em que questões impactaram realmente nossa sociedade. Então, discute a temática e começa a introduzir o planejamento estratégico. Pode ajudar o gestor público nessa discussão. De que forma que o planejamento estratégico governamental vai ajudar o próprio gestor nessa discussão?
o planejamento como uma competência necessária para as ações de governo. Então, nessa primeira unidade, aí nós temos como objetivos os seguintes: descrever os principais modelos de planejamento no mundo e no Brasil, correlacionar o processo de redemocratização com as características do Estado necessário e compreender o planejamento estratégico governamental como um instrumento de que o gestor público pode dispor para que o Estado adquira competência de prover soluções às demandas sociais, para o Estado consiga achar soluções para atender às demandas da população. Na segunda unidade, nós vamos apresentar a análise de políticas públicas, né? Ou seja, como eu posso analisar a melhor política a partir do entendimento das necessidades que existem em nossa sociedade. Ou seja, ela trata de uma confluência entre o fato entre a administração pública e ciência política. E também envolve o planejamento estratégico situacional. Como objetivos, nós temos nessa disciplina o quê? Reunir elementos para criticar a concepção do Estado neutro, para compreender a importância do campo da análise de políticas e o planejamento estratégico situacional, além de entender a contribuição desses dois campos de estudo para a fundamentação do planejamento estratégico situacional. Então, gente, nessa unidade 2 vamos trabalhar a seguinte questão. É importante nós entendermos as temáticas de planejamento a partir do contexto de fora para dentro, ou seja, das demandas da sociedade para dentro do governo, e não o inverso, das demandas do governo para a sociedade. Como é possível o gestor captar essas demandas, as principais demandas, como ele vai priorizá-las e transformá-las em projetos de governo. Essa é uma questão que é trabalhada na unidade. Então ela reúne ali elementos para você entender a concepção de Estado, um Estado recebido, ou seja, um Estado herdado, que ele recebeu de outra pessoa, para um Estado necessário, um Estado que de fato atenda às necessidades da população. Como é que ele vai sair dessa situação atual e vai partir para uma situação necessária, que é a situação de atender às necessidades, às demandas da população. É necessário compreender o quê? A análise política e compreender o planejamento a partir da análise situacional dos problemas. É nesse contexto que essa unidade 2 trabalha, né? Como estamos na primeira parte introdutória, eu gostaria de fazer com vocês uma apresentação das partes do caderno didático, referente à primeira aula. Os princípios que tem, a princípio nós temos a apresentação geral do caderno didático, né? Depois nós iniciamos a unidade 1, que vai da página 21 até a página 61. Após isso, teremos exercícios propostos que serão para fixar mais o conteúdo, para vocês debaterem. E depois, na página 65, começamos a unidade 2, que vai até a página 87. Então, gente, notem que são muitas páginas a serem lidas, pouco tempo de disciplina. Então, peço a vocês que se empenhem na leitura do material, para dar uma maior compreensão da disciplina, para que na videoaula a gente faça um apanhado geral dos principais pontos, porque não dá tempo de aprofundarmos em cada um dos assuntos que tem no material didático, né? Nós vamos passar agora para a questão inicial da disciplina. Qual seria ela? Como desenvolver um gestor que consiga identificar as demandas da sociedade e transformar essas demandas em programas de governo que irão atender essas demandas. Ou seja, a primeira questão que nós analisamos nessa temática do planejamento estratégico governamental é que hoje nós precisamos enfrentar um debate. Como desenvolver um gestor público que seja um bom técnico, mas que tenha uma visão de jogo? Ou seja, como desenvolver, ele precisa fazer as coisas certas, mas ele precisa também entender o que está ao seu redor, as demandas existentes, e não simplesmente achar que é aquilo ali que vai ser o bom e tentar fazer. Ou seja, a grande questão que se coloca nesse momento é como eu posso ajudar, como nós podemos pensar
um gestor público que tenha, além da competência técnica, uma competência diferenciada em termos de formação de políticas públicas, de alto impacto, de que sejam realmente relevantes para a sociedade. Como que, de fato, nós podemos fazer essa discussão e transformar o gestor público, tirá-lo dessa questão extremamente, exclusivamente técnica, desse foco tecnicista, para uma visão mais ampliada, para uma visão do seu redor. Essa é uma questão que passa pela realidade de todo o gestor público. Ele é o ator central, ele que promove as mudanças. Então ele tem que, sim, saber essas questões técnicas, mas ele tem que estar antenado ao que acontece ao seu redor, às demandas da sociedade, né? Então, o gestor público ele passa pelo Estado herdado, né, que seria aquele Estado da ditadura militar. A partir do momento que você tem uma discussão centrada no gestor público, e esse que é o objetivo do nosso programa, você começa a analisar o foco do programa, é desenvolver um gestor público. Ele está como ator central, que consegue fazer grandes mudanças demandadas pela sociedade. Ou seja, é aquele gestor que recebe uma situação de um governo, uma secretaria, uma gerência, em determinadas condições. Pode ser positivo, pode ser que esteja fluindo bem, pode ser que esteja indo mal. E ele é responsável por desenvolver essa unidade, por fazer que essa secretaria, que essa gerência funcione. Ou seja, tem que promover a gestão. O que nós chamamos de Estado herdado. Ele achou aquele Estado numa situação. E para entender como você está hoje e qual a situação de hoje, né? E como você pode contribuir para desenvolver uma nova situação, uma situação futura desejada. Nesse sentido, entre a situação atual e a situação futura objetivada, encontra-se o planejamento estratégico governamental. Ou seja, gente, vamos recapitular aqui. No slide aqui a gente tem o Estado herdado. Por exemplo, a gente vai, na apostila, a gente tem lá o Estado da ditadura militar e depois, posteriormente, a da reforma gerencial. E depois o Estado necessário, capaz não apenas de atender demandas da maioria da população, mas também de fazer emergir e satisfazer demandas de cidadania política, social, econômica, ambiental. Falar em planejamento estratégico governamental é falar em atendimento das necessidades. Então, para atender essas necessidades, implica em falar em mudanças. E para ter essas mudanças é necessário planejamento. Sobretudo o planejamento de caminhos alternativos, de caminhos diferenciados, não os que a gente segue hoje, caminhos que levem, de fato, algum impacto à sociedade. A formação de projetos que sejam, de fato, importantes para a nossa comunidade, né? A partir do momento que você tem uma discussão centrada no gestor público, e esse é o objetivo do programa, quando você começa a analisar, você vai observar que ele tem o foco de desenvolver o gestor público. Ele tem o gestor público como ator central que pode fazer grandes mudanças demandadas pela sociedade. Ou seja, o gestor público é aquela que recebe uma situação de governo, uma secretaria, uma gerência, com determinadas condições, tanto elas positivas como negativas, e ele é responsável por fazer o desenvolvimento dessa unidade, promover uma gestão. Ou seja, ele é o que nós chamamos de Estado herdado. E aquilo que chamamos de Estado necessário, nesse sentido, passa a ser o que a demanda da sociedade pede, para a gente entender. Passa a ser crescente o debate para entender qual é a situação de hoje. Como você pode contribuir para uma nova situação, como uma situação futura, desejada. Então, gente, nesse sentido, entre a situação atual e a situação futura objetivada, encontra-se o planejamento estratégico governamental. Ou seja, para falar em crescimento, falar em atendimento de necessidades, implica em falar de mudanças. E para essas mudanças é necessário planejamento e, sobretudo, de caminhos alternativos, de caminhos diferenciados, caminhos que levem, de fato, a um grande impacto na sociedade, a formação de projetos que realmente são úteis para a comunidade.
Depois disso, gente, a gente tem que compreender o seguinte: o Estado herdado. No Estado herdado é aquele Estado que veio pela ditadura militar, que veio pela reforma gerencial, e o Estado necessário, que é um Estado que não é capaz apenas de atender às demandas da maioria da população, mas também de fazer emergir, de satisfazer demandas de cidadania política, de cidadania social, de cidadania econômica e ambiental. Nesse sentido, a grande questão que a gente vem falando é que nesse processo de transformação, ele implica mudanças. Para a gente chegar nesse estado necessário, nós percebemos que a discussão travada na apostila caminha no seguinte sentido: de que existia um Estado ditatorial e que o Estado que provocou a formação de determinadas políticas, ele provocou algumas políticas, mas com um planejamento extremamente demagógico e manipulador. Todavia, depois que houve a transformação para o Estado, do Estado ditatorial para o Estado neoliberal, também houve implicações, centralizações, reformas, privatizações. Tudo isso são debates que geram para a situação que chegamos no estado de hoje. Como estamos hoje em termos de gestão de Estado? Nós recebemos uma cultura, uma condição. Estamos recebendo uma realidade. E para isso, gente, é necessário que nós gestores, que o gestor público tenha a capacidade de entender de como posso sair dessa situação atual. Ou seja, como eu posso chegar ao estado herdado, sair do estado herdado e ter a capacidade de enxergar políticas públicas de um modo diferenciado para os próximos anos. Isso o que nós denominamos de estado necessário, ou seja, estado capaz não apenas de atender a maioria da população, mas, como eu já disse, satisfazer cidadania política, social, econômica e ambiental. Eu posso abrir meu leque de entendimento da realidade externa da minha organização. Como eu, enquanto secretário de saúde, como eu, secretário de transporte, eu gestor público de qualquer que seja a organização, consiga trazer para dentro da realidade do governo os grandes debates, as grandes questões externas que a sociedade vem demandando. Então, para isso, gente, a gente tem dois enfoques, que é a análise política e o planejamento estratégico situacional. Então, dentro dessa busca pelo Estado necessário, nós temos os enfoques da análise de política e planejamento estratégico situacional. Esses são fundamentos do planejamento estratégico. Esses são dois enfoques que são considerados os mais adequados para a formação de gestores capacitados para realizar atividades do planejamento estratégico governamental. A análise da política parte da confluência entre a administração pública, quando essa começa a problematizar a relação entre elaboração de políticas, implementação de políticas públicas, confluindo com a ciência política, quando essa problematiza a questão da formação de agenda e depositório e do processo decisório. Esse enfoque é interessante por quê? Então, esse enfoque é interessante porque não exclui nenhuma das variáveis, nem a variável administrativa e nem a variável política. Condição essa, que veremos mais a seguir, é imprescindível para o planejamento estratégico governamental seja bem sucedido. Já o planejamento estratégico situacional, ele é resultado da busca de uma ferramenta de suporte, tanto científico como político, para os gestores. A partir da crítica no modelo que era utilizado o planejamento tradicional para o governo, foi desenvolvido esse planejamento estratégico situacional. No decorrer das unidades nós vamos falar mais aprofundado sobre esse enfoque e por isso nós não vamos aprofundar tanto nesse planejamento estratégico situacional, né? Agora nós vamos falar das competências necessárias aos gestores, que é o domínio dos aspectos teóricos e práticos do processo de elaboração de políticas públicas, né? E também o gestor atuar de maneira eficaz no uso dos recursos e que produza impactos crescentes. Sendo assim, envolve-se a discussão do planejamento. Para isso, nós observamos a crescente discussão que existe, né? A necessidade de formação de competências no ator, a formação de competências no ator principal dessas mudanças, que é o gestor, né?
Ou seja, você não consegue trabalhar uma atividade de planejamento para a sua vida. Como é que vai pensar em planejamento organizacional? De que forma que você vai pensar no planejamento do desenvolvimento estratégico governamental? Cada vez mais se debate que as pessoas, particularmente o gestor, atue a capacidade de desenvolver competências de administrar e desenvolver um pouco mais essa questão da realidade externa. Nesse sentido, é importante pensarmos que existem competências que devem ser desenvolvidas e dentro dessas competências está o processo de elaboração de políticas públicas, né, que de fato vem a provocar uma mudança social, econômica ou política. Ou seja, exige cada vez mais do gestor público essa formação de competência. Assim também é necessário entender que o gestor público cada vez mais precisa trabalhar dentro do contexto de eficácia, de eficiência, um conceito de efetividade na utilização dos recursos. Cada vez mais precisamos ter gestores que utilizam a capacidade de multiplicar ações como os mesmos recursos, fazer o mais com menos, né? Fazer de modo criativo, de modo inovador. Agora nós temos alguns conceitos fundamentais do planejamento estratégico governamental, né? Nós vamos passar pelo planejamento a partir das pessoas, planejamento do governo, uma estratégia, que é aquele agir estratégico, capacidade de agir diferente, capacidade de ser criativo, de ser inovador, e a governabilidade, que é ter a capacidade de atender diversos interesses, se articular com diversos interesses. A formação de competência passa também pela necessidade de nos questionarmos. Bom, como está a nossa capacidade de planejamento? Aí vem a questão que colocamos. Como está você com sua capacidade de planejamento? Você planeja a sua carreira? Você planeja o desenvolvimento em termos de competências, em termos de conhecimento? Você tem objetivos, tem metas para a sua carreira? Cada vez mais nós temos trabalhado essa questão, que eu preciso pensar o planejamento a partir das pessoas, a partir de eu mesmo, dos outros colaboradores, uma cultura de organização composta por pessoas. E essas pessoas formando uma cultura organizacional. Pessoas com cultura de planejamento vão formar uma organização com cultura de planejamento. A grande dificuldade que temos na cultura de planejamento é que poucas pessoas têm para a sua vida um debate sobre planejamento. Então nós temos que entender, ao falar de planejamento estratégico, nós estamos falando de 3 grandes conceitos, que é o principal conceito, o próprio conceito de planejamento, o planejamento de governo, da secretaria, da unidade onde eu estou trabalhando, que você esteja inserido, eu esteja inserido, você esteja. O segundo caminho é aquela estratégia, é o agir estratégico, ou seja, como está a sua capacidade de ser diferente, de ser criativo, de ser inovador. Eu planejo objetivos, mas além de planejar esses objetivos, eu preciso pensar como eu vou fazer para que esses objetivos aconteçam. O objetivo a gente tira todo dia. Nesse sentido, eu preciso pensar que o objetivo não é o problema. O problema é o quê? Definir estratégias para alcançar esses objetivos. E por último, uma grande questão tratada nos ambientes das organizações públicas, que é a governabilidade. Cada vez mais, ao se definir objetivos, esses objetivos têm que atender interesses, a diversos interesses. Não basta ser apenas o meu interesse ou o interesse de você, gestor. Ele precisa atender os interesses da sociedade, que ele está envolvido. O termo governabilidade passa por uma discussão quando nós falamos no planejamento estratégico governamental. Nós estamos pensando em 3 grandes conceitos. Então, nossa disciplina ela é uma disciplina audaciosa, em termos de provocar discussão teórica, a partir de 3 grandes conceitos: planejamento, estratégico e governabilidade. Então, na próxima videoaula, nós aprofundaremos os conceitos e trataremos da metodologia de diagnóstico de situação-problema e da metodologia de planejamento de situação-problema. Então, com isso, nós encerramos essa nossa primeira videoaula. Espero que tenham gostado, absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Peço desculpa por falhas, é a primeira vez que eu estou gravando a aula. E agradeço a atenção de todos vocês. Não se esqueçam, gente, acessar a sala virtual, participar dos fóruns, realizar as atividades avaliativas
e postar suas dúvidas. Então é isso, gente. Bons estudos e até a próxima aula.